E de repente eu estou aqui procrastinando para fazer o terceiro e último bloco do trauma estruturante, nessa nossa conversa com o diabo ao fundo. E o mais interessante é que nas últimas 2 semanas eu fiquei tentando entender o que estava sendo sussurrado na minha mente e como organizar em palavras uma conclusão. Na verdade, não uma conclusão, mas um fechamento para esse fio de pensamentos. Bom, para quem não viu ainda, a conversa começa no vídeo número 1, o trauma estruturante. Depois a gente vai falar sobre significados, significantes, relações de poder. E tudo caminha para que a gente possa fazer uma análise sobre como aquilo que estrutura a psique humana, que na verdade é uma resposta, né? É uma resposta da nossa razão, da nossa capacidade intelectual, racional, da inteligência lógico-matemática, ou seja, de um lado específico do cérebro, tá? Ou seja, só metade da nossa psique, na verdade. Uma psique que, um lado que desponta primeiro, que aprende a se comunicar com a gente e que se passa pela gente. Assim como na mitologia, Demiurgo se passa pelo verdadeiro Criador. A gente tem um ego que aprende a se comunicar com a gente através da inteligência lógico-matemática. Ele aprende a concatenar ideias em sequências lógicas, assim como aprende a fazer operações lógicas, né? E um outro lado do cérebro, uma outra parte da nossa psique, que está mais voltada ao sensível, ao sentir, à sensibilidade mesmo, aos sentidos também, no sentido de olfato, paladar, visão, audição, tato, sinestesia, propriocepção, e que primeiro depende do desenvolvimento da própria matéria, do próprio corpo, aprender a cheirar, aprender a enxergar, aprender a ouvir, para depois começar a aprender a estruturar isso. E esse lado, para se comunicar com a gente. E quando isso acontece, a gente já está perdido. Talvez eu já esteja perdido aqui também, nessa conversa, mas esse lado, ele já perdeu a capacidade de dizer que ele sou eu, ou no seu caso, que ele é você, que esse lado é você. Porque esse lugar já foi tomado pelo lado racional, que conversa com você através de pensamentos coerentes, enquanto o outro está tentando aprender a projetar imagens, está aprendendo a projetar cheiros dentro da tua própria mente, conectando memórias, entendendo como que se faz correlação, e não sequenciamento lógico, mas correlação a partir de similaridades, né? Lembranças. Isso me lembra aquilo, né? Esse cheiro me lembra a minha avó fazendo almoço de domingo. Essa música me lembra o beijo da minha namorada aos 15 anos. Essa imagem me lembra a entidade espiritual que o grupo familiar segue. E aí, quando a gente aprende a falar em correlações, quando a gente aprende a falar, a pensar através de associações não lógicas, mas
que percorrem um outro modelo de pensamento, que é a palavra está me fugindo, mas não é só similaridade, também não é harmonia, mas quando algo irradia numa frequência e outra coisa está nessa mesma frequência, e isso se junta, se aproxima, e você percebe que eles são iguais, por padrão. Padrões iguais de frequência. Não é a mesma coisa, não é o mesmo objeto, mas existe um padrão. Eles emanam a mesma frequência, a mesma luminosidade, a mesma sonoridade, o mesmo cheiro. Enfim, são coisas diferentes. Mas eles são a mesma coisa, na essência. Você começa a entender que às vezes existem pontos que emanam. Pontos que emanam e formam padrões. E mesmo que haja uma certa variação de capa, uma certa variação de face, uma certa variação de fantasia, daquilo que cobre, por baixo é a mesma coisa. Vamos falar assim, primata é primata, mamífero é mamífero, réptil é réptil, ser vivo é ser vivo, orgânico é orgânico, inorgânico é inorgânico. Natureza é natureza e a criação é a criação. E aí a gente começa a agrupar por conjuntos. E aí, fala, pô, mas conjunto é matemático, a gente começa a fazer associação matemática de novo. Não, a gente começa a fazer agrupamentos. A gente começa a se agrupar em tribos, em grupos, coletivos. Coletivos que a gente tenta, de alguma forma, projetar nele os nossos traumas, porque a gente vê nesse coletivo pessoas que emanam as mesmas dores através da projeção dos mesmos desejos. São pessoas similares, são almas similares. E aí você tem um coletivo. A adolescência é ótima para mostrar isso. É a afirmação do eu contra aquilo que se opõe ao meu eu, que tenta submeter ao meu eu, mas também que busca a validação desse eu em pares, em iguais. E aí veja, há um lado do cérebro que ele vem obediente a um cenário primitivo, primário, primevo, vamos colocar assim, que é a família. E essa família vai imprimindo na pessoa, através de traumas intencionais e não intencionais, através de afetos. E quando eu falo traumas, eu estou falando de afeto. Porque as pessoas falam, afeto é positivo, trauma é negativo. Afeto é tudo aquilo que afeta. E se afeta, causa ruptura, causa ferida, causa atrito, causa cicatriz, causa gancho, vínculo. A raiva é um afeto, assim como a paixão é um afeto. O carinho, a irmandade, o abandono, a solidão, tudo isso afeta. E aí nasce a necessidade de acolhimento, de vingança, de abraço, de pertencimento, de permanência. E aí aquilo que falta na fase anterior, aquilo que ficou faltando, que não foi visto, que não foi ouvido, que não foi cheirado, que não foi lambido, que não foi sentido, que não foi tocado,
a validação que não chegou, o acolhimento que não aconteceu, a gente transpõe, porque isso veio de fora, gerou afeto, positivo ou negativo, então gerou trauma, e isso gera na gente desejo. E o desejo é tipo uma bússola, porque a gente projeta o desejo no externo. E aí a gente começa a buscar pessoas que, por algum motivo, possam ter a mesma assinatura energética, traumática, psicológica, uma ânima parecida, um ânimos parecido. Estou falando de conceitos de Jung aqui. Ou pessoas que possam ter afetos complementares. Eu busco afeto, eu busco validação, o outro busca validar. Eu busco reconhecimento das minhas habilidades físicas. O outro busca reconhecimento das habilidades emocionais. E aí a gente se encontra. E eu começo a fazer atos de amor e ele começa a me dar palavras de amor. E assim a gente projeta no outro, né? Essa diferença. E o outro responde positivo ou negativamente. E eu já me desviei do assunto do vídeo que eu queria chegar, mas acho que é uma ótima introdução, porque faz parte do que é o trauma estruturante. A gente estava falando de complexo de Édipo, a gente estava falando de montar um tabuleiro com essas relações, colocar o Édipo no centro, e daí colocar a Jocasta, mãe de Édipo, depois colocar o rei de Tebas nesse mesmo tabuleiro, o pai de Édipo, colocar os pais adotivos de Édipo nesse mesmo tabuleiro e começar a relacionar os pontos de vista, começar a relacionar... Você vê, eu fico viajando entre assuntos que são correlatos, assuntos que não têm causalidade direta, mas que estão conectados por ressonância. Essa é a palavra, ressonância. A gente ressoa, né? E quando a gente ressoa, a gente atrai aquilo que ressoa com a gente. Então eu estava montando um cenário, porque a gente estava falando de complexos. E aqui eu queria fazer essa abordagem. Complexos traumáticos, complexos de palavra. E como que a gente vai criando complexos e criando cenários de acordo com as etapas da nossa evolução psíquica, que tem que lidar com a identificação de um lado só, que é um lado que recebe e tenta organizar o externo. Tá? A inteligência lógica e matemática, diz Piaget, ela vem para que a gente possa organizar o ambiente externo e sobreviver. Ou seja, eu respondo ao externo. Se o meu ambiente é caótico, eu desenvolvo uma personalidade para poder sobreviver nesse ambiente caótico. De acordo com os traumas e dores dos meus familiares mais próximos, eu desenvolvo a minha personalidade para tentar sobreviver ali. E aí eu estabeleço um ego. Mas agora eu estou ressoando aqui, eu estou olhando para um outro lado, que é o lado interno, da sensibilidade. Olha só, o que essa resposta ao externo gera dentro de mim? Quais as dores e quais os prazeres, quais as vantagens, quais os desafios, quais as tensões e as distensões, aonde eu bloqueio energia vital e aonde eu libero energia vital dentro de mim,
para continuar evoluindo, como uma resposta ao externo, mas agora olhando para dentro, sentindo dentro. Eu estou falando de emoção, eu não estou falando de razão. Então não é uma inteligência racional, é uma inteligência sensível. É uma inteligência do corpo, da matéria, do instinto, do primitivo. Lutar, correr ou congelar. Eu não vou mudar minha personalidade de acordo com o que está acontecendo no ambiente, eu não vou reagir racionalmente, mas eu sinto medo, eu me sinto atacado. Eu tenho uma bioquímica interna que vai responder em onda hormonal, onda química, que vai me fazer paralisar, lutar ou fugir. Enquanto eu ficar achando que eu sou só o lado racional, eu não estou respondendo ao lado sensível, ao instinto, ao animal que eu sou. Então eu preciso recordar quem eu sou. E quem eu sou? Eu não sou algo externo vindo das estrelas. Eu sou um macaco que evoluiu de uma ameba. Calma lá, não fica bravo. Eu sei que é difícil para o ego que se acha humano, superior e que busca ser Deus, se assumir humano. Então, quando eu vou abrir um tabuleiro de um complexo, ou seja, eu pego uma palavra, eu pego um signo que faz uma constelação em torno de si, de diversos outros signos, né? Um signo prioritário, primário, que constela vários signos secundários, como, por exemplo, o complexo de Édipo, onde você tem o eu infantil e as relações familiares primeiras e essa correlação de forças. Ou quando eu posso pegar, por exemplo, um grupo de amigos e a gente dá um nome para eles. E aí, família? E aí, tropa? É a tropa da Norte. É a tropa da Sul. São as amigas das Winx. Entende? E você começa a criar uma identidade de contraposição ao primeiro cenário, buscando por ressonância, ou seja, por afinidade, pessoas para compor esse novo cenário, para que você possa fortalecer a oposição interna que você vai fazer contra você mesmo. E aí você vai criando novos complexos, novos cenários. E conforme você vai evoluindo na sua capacidade psíquica, você vai subindo nos chakras, cada região, cada setênio, cada frequência que você acessa exige um posicionamento diferente que vai se relacionar imediatamente com o anterior e com os anteriores, de forma direta e indireta. Porque, por exemplo, se eu estou no terceiro chakra, se eu estou num terceiro complexo, num terceiro cenário, num terceiro nível de desenvolvimento, eu vou me relacionar dele a partir e em contraposição, em contraste ou em harmonia com o segundo. Só que o segundo já é resultado do primeiro. Às vezes uma contraposição do primeiro e o terceiro vai harmonizar com o segundo porque a negação do primeiro precisa de reforço, ou vai contrapor os dois para buscar uma terceira via porque nenhuma das duas mais satisfaz. E está tudo muito aéreo ainda, não conectado racionalmente. Você vê que essa conversa está meio solta. E é isso mesmo, porque a gente está falando por ressonância. Eu quero convidar vocês a viajar o pensamento por ressonância. Porque senão a gente não vai conseguir aproximar conceitos como Kundalini, de Pranayama,
e de Orgon com William Reich, aluno de Freud, que destoa de Freud para falar sobre uma psicologia corporal, vem falar da teoria das couraças musculares, que vai ficar para um outro vídeo. Então agora eu vou fechar essa janela, eu vou fechar essa Gestalt. Gestalt terapia, psicologia de Gestalt, quem quiser procurar, procura. Tá? Eu vou fechar esse assunto, eu vou fechar essa aba de computador. Olha a ressonância dos símbolos. E eu vou voltar para o assunto anterior, complexos, cenários, complexo de Édipo. Porque aqui eu quero falar nesse vídeo sobre a importância de libertar esse Édipo da culpa de ter matado o pai casado com a mãe na história de Édipo, como uma profecia autorrealizável que o oráculo de Delfos, que compõe esse cenário, falou para o pai dele, o pai biológico, o rei de Tebas. Desculpa, me fugiu o nome dele. Enfim. E por conta disso, o destino de Édipo foi traçado. Delfos fala, esse filho que nasceu, no dia do nascimento de Édipo, fala para o rei e para a rainha de Tebas. Esse menino vai matar o pai e casar com a mãe. Com medo da profecia se realizar, o rei manda matar o filho, chama um soldado, fala assim, leva para a floresta e mata o filho. E aqui o cenário está se constituindo, as relações estão se dando. Então é um filho que nasce e que a princípio não era ameaça, mas porque alguém de fora faz uma profecia, coloca sobre ele o signo da ameaça. E aí o cenário começa, os outros participantes do tabuleiro, os outros sujeitos do tabuleiro, do ponto de vista em que estão, começam a reagir a isso, a esse signo, e começam a se mover, e começam a reagir. E então, o soldado pega Édipo e leva para a floresta, mas não tem coragem de matar, porque ele não é só o signo do perigo e da morte do rei e da rainha. E veja bem, a morte do rei e da rainha não é tão séria quanto a sua própria morte para esse soldado, né? Então o soldado ele acaba tendo mais empatia, porque não ameaça a sobrevivência dele diretamente, né? Ele começa a ter mais empatia com Édipo, que é só um bebê. Em vez de matá-lo, amarra pelo pé e pendura na árvore. Olha a figura do tarô aí do enforcado, tá? Amarra pelo pé. E Édipo fica preso pelo pé ali, recém-nascido. Isso causa um trauma estruturante em Édipo. Ou seja, toda a situação do seu nascimento inicial e esse afastamento causa uma marca física profunda no Édipo, porque o pé dele, por não ter circulação de sangue amarrado na corda, incha, e ele passa a ter um pé inchado. Édipo é o pé inchado. Tradução de Édipo. Ele tem o pé inchado. Só que esse soldado deixa o Édipo lá porque é perigoso para ele manter Édipo vivo. Então ele volta para o reino e diz, eu matei. E deixa Édipo na floresta. Só que um fazendeiro, um camponês de outro reino, passa por ali, escuta Édipo chorando, fica com pena, pega ele, leva para o reino e entrega para o rei do outro reino. Hoje eu estou péssimo com os nomes, é normal. São muitos conceitos, muitas coisas circulando na cabeça. E Édipo cresce lá. Aos 18 anos ele vai no oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos diz, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Para não fazer isso, Édipo sai. Édipo sai, abandona o reino onde cresceu até os 18 anos, tendo certeza que aqueles eram seus pais biológicos. O rei e a rainha eram seus pais biológicos do reino estrangeiro. No meio do caminho, Édipo está fazendo esse abandono e está indo em direção a Tebas, recomeçar a vida. Tebas está passando por um ataque da esfinge, um monstro. Que eu não vou entrar nos detalhes da esfinge agora, isso é uma outra questão filosófica. Só que a cidade está sendo aniquilada.
E o rei de Tebas foge numa carruagem escondido para não ser morto. E quando ele está passando por uma ponte que só passa uma pessoa por vez, ele com a sua carruagem, cheio de guardas à frente, o Édipo está vindo do outro lado. Sem saber que aquela carruagem é do rei de Tebas, Édipo para na frente da carruagem e eles ficam no impasse. Quem vai voltar para trás? Quem vai ser humilde o suficiente para voltar metade da ponte? Eles se encontram no meio. Quem vai voltar metade da ponte para deixar o outro passar para depois retornar e fazer a sua travessia? E o rei vem na sua arrogância e diz: volta para lá, senão eu vou te matar. E o Édipo, já jovem, impetuoso, fala: o caralho, meu irmão, o caralho. Ele desafia a ordem externa. É o conflito com a ordem externa. E aí ele mata os soldados e o rei. E atravessa a ponte. Depois ele segue viagem a Tebas, ele destrói a esfinge, e o prêmio para aquele que matasse a esfinge era casar com a rainha de Tebas, já que o rei estava morto. Édipo mata o pai e casa com a mãe, jurando que estava evitando o destino de matar o pai e casar com a mãe, porque ele acreditava que era um rei e a rainha do reino estrangeiro. A história se desenrola de várias formas. Cada pessoa, cada personagem, cada persona reage nesse tabuleiro de uma certa forma. Há uma percepção daquilo que importa para mim, para minha sobrevivência, o que importa para a sobrevivência do grupo. Há toda uma correlação de forças, microfísica do poder de Foucault, onde você permite ser submisso para poder sobreviver, aonde você submete, como você faz essa equalização dentro de você, né? Microfísica do poder. Mas Édipo está lá, casado com a mãe, sem saber. No final da história ele descobre, tá? A dor acontece, a revelação do trauma acontece, mas isso é mais pela tragédia do que algo que está importando para a gente agora. O que está importando para mim agora, tá? Cara, de quem é a culpa? Se Delfos não tivesse falado nada, Édipo saberia quem era seu pai e sua mãe biológica. Portanto, ele nunca mataria o pai e nem casaria com a mãe. Afinal, são duas coisas, dois pecados capitais, né? Matar o pai e casar com a mãe. Provavelmente ele não teria feito. E se Delfos tivesse falado isso e o rei falado: eu não vou mandar meu filho embora, eu vou criar ele aqui e vou criá-lo com amor, com afeto e seja o que tiver que ser. E se o rei e a rainha do reino estrangeiro não tivesse mentido para ele que era filho biológico, tivesse dito: você é nosso filho adotivo. Ele não precisaria fugir de lá. Você vê que a pura ignorância de quem é. E essa é a pergunta da esfinge que ela faz para todos, e quem não souber, morre. Ela diz: conhece-te a ti mesmo. Ela faz uma pergunta, né? Quem é que de manhã anda com qual animal, qual é o ser que de manhã anda com 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3? O ser humano. Nasce engatinhando, fica de pé e no final da vida, já velho, se apoia numa bengala. Se eu não me engano, é isso. Mas o foco é: conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase da esfinge: conhece-te a ti mesmo. Se Édipo conhecesse a si mesmo, ele teria feito o que fez? E se as pessoas não tivessem interferido por interesse próprio na vida do Édipo, ele teria o pé inchado? Seria Édipo o nome dele? Seria o assassino do próprio pai? Ou seja, o período da infância, onde você é formado pela ação dos outros, num momento em que você ainda não se conhece. Depois vem a consciência. Então, primeiro, Édipo é formado por aquilo que ele não tem controle. Depois ele se percebe
dentro desse jogo e começa a raciocinar em um cenário interno. Mas existe sempre essa correlação de forças. Então, lidar com complexos aqui me leva à seguinte questão, que eu acho um absurdo da espiritualidade moderna. Só acontece com você o que você quer. Tudo que acontece com você é sua culpa. A revitimização que acontece através de discursos espirituais que tentam colocar na pessoa a responsabilidade pela própria vida, mas que protege o coletivo das suas próprias responsabilidades em relação ao sujeito, dizendo que só que Édipo é o culpado. E é o que Tebas faz com Édipo. Você matou seu... Quando descobrem, você matou seu pai e casou com a sua mãe. Você precisa ser exilado. Quem matou o pai de... Quem fez Édipo matar o pai de Édipo? Senão a própria Tebas. Quem fez Édipo casar com Jocasta, a sua própria mãe? Senão a própria Tebas. E eles se eximem da culpa e exilam Édipo e ele vai viver uma tragédia, uma vida trágica daí para frente. Mas o coletivo se protege. Então, o que eu estou tentando chegar aqui é nessa responsabilização do externo, que se protege. Não importa o que a gente fez, as suas escolhas são suas escolhas, mas o livre-arbítrio, que é tão sagrado, ele só pode ser exercido de fato depois que você conhece a si mesmo, depois que você conhece o outro lado, depois que você conhece os seus traumas, o que te formou e como você reage a eles, e aí você passa a decidir quem tu és de verdade. E esse processo passa por escolher um segundo complexo, um terceiro complexo, fazer uma jornada de outros cenários para que você possa conhecer como que está a tua relação bioenergética, como que os teus traumas estão controlando os teus impulsos, as tuas compulsões, as tuas dores, o vício que você tem, seja naquela pessoa, seja naquela comida gostosa, naquele esporte, ele anestesia que dor interna. Os teus amigos anestesiam que falta tua. Os teus desejos, quando realizados, anestesiam qual falta. E depois que você anestesia uma falta, surge outra, porque a gente é um complexo de uma torre de Babel. São vários andares. E enquanto a gente não conseguir conversar entre todos os andares e falar assim, olha, isso sou eu aqui dentro, essas são as dores que eu projeto como desejos e começo a buscar prazeres para anestesiar, para aliviar, para apagar, ao invés de encarar essas dores e desfazer esses vínculos, falar assim, não, esse vínculo aqui já não me controla mais, eu deixo ele para trás, eu deixo ele morrer, a míngua. Enfim, isso é um outro papo também que a gente vai ter mais para frente, como desfazer as dores, como desfazer os vínculos, os traumas, para que aí a gente possa resetar e reestruturar a nossa personalidade, a nossa psique, a partir do livre-arbítrio. Mas como, por isso que a gente fala, não dá para culpar uma criança pelas suas escolhas. Mas se não dá para culpar a criança, dá para culpar quem? Quais são as responsabilidades do entorno? Essa é a grande pergunta. Porque nesses cenários as pessoas sempre vão dizer para você, a culpa foi sua, a escolha foi sua, as atitudes foram suas, mas as minhas atitudes sequer são minhas. As minhas atitudes muitas vezes são projeções daquilo que vocês me causaram. Então tem que haver um equilíbrio, que é o mesmo equilíbrio que por ressonância eu estou falando do lado direito com o lado esquerdo do cérebro. Há necessidade primeiro de destronar o ego racional e dizer, você não sou eu. Você é no máximo aquilo que fizeram de mim. E agora eu vivo
acordando o lado esquerdo para que eu possa descobrir quem sou. E aí na negação de um e na afirmação do outro, na adolescência, olha a ressonância, você vê que não é muito causal, né? Eu não consigo achar um ponto de conexão direta, mas indiretamente, por ressonância, o paralelismo, ele é fractal. A relação é fractal. O que tem em um tem em outro. Apenas espelha, apenas porque projeção, né? Está projetando algo de um lado para o outro. E aí você sente, percebe, e aí você reage. Mas para que você possa fazer esse equilíbrio, aí sim você desperta uma consciência. Uma consciência que aí sim vem falar de um livre-arbítrio. Que aí sim a gente vem falar de algo importante. Beleza? Esse vídeo já está longo. Eu vou elaborar um pouco mais esse assunto dos complexos e a gente vai seguir com ele. Até o próximo vídeo. Aqui é Canaíma Jangá e esse foi mais um O Diabo ao Fundo.